Olá, meu caro aluno, você aí, ó, no primeiro ano do ensino médio, né? E aí não conseguiu realmente na primeira unidade, ou na avaliação, na primeira avaliação, a sua aprovação? Se preocupe não, que agora você vai ter direito a fazer uma recuperação, uma avaliação de recuperação. E é exatamente pensando nessa avaliação de recuperação que estou aqui para fazer uma retrospectiva dos conteúdos que você viu, ok? Aqui na unidade 3, tá bom? Fica de olho aí, vamos lá na tela? Então, olha só, nessa revisão da recuperação da unidade 3, nós temos compostos inorgânicos ácidos, parte 1, compostos inorgânicos bases. Nós temos também compostos inorgânicos sais, da parte 1, quantidade de matéria e constante de Avogadro, né? E na aula de número 33, o que nós vimos foi ácidos, parte 1. Vimos o conceito de ácidos, pH, né? A escala de acidez, exemplo e aplicação de alguns ácidos comuns e também aprendemos sobre chuva ácida, né? O que significa realmente chuva ácida? Para isso, conceituando ácido, nós temos que, segundo Arrhenius, né? Arrhenius, ele fundamentado nas experiências de condutividade elétrica, Arrhenius propôs, em 1887, a seguinte definição. Ácido, todo composto que é dissolvido na água libera um H+, como o único cátion, quer dizer, sofrendo daí uma ionização. E nós vimos que, por exemplo, HCl com H3O libera um H+, esse H+, vai formar também os íons hidrônio, né? O H3O, enfim. Por quê? Porque a ionização consiste num processo onde as ligações covalentes dos compostos moleculares são desfeitas, né? São rompidas e vai surgir os íons formados na solução. Então, antes você tinha moléculas, só ligações covalentes. E quando coloca na água, então os átomos se separam e nós teremos agora íons formados. E o que identifica um ácido é exatamente a presença do íon H+. A escala de pH, nós vimos onde pH menor do que 7, qualquer valor de pH menor que 7, você tem ali diante de um ácido, né? Se o pH for igual a 7, você passa a ter o meio neutro. E o pH for maior que 7, você tem o meio básico, tá? Lembrando que a escala de pH vai de 0 a 14. A temperatura é muito importante, porque a 25 graus, geralmente as substâncias podem apresentar o valor de pH, mas à medida que a temperatura aumenta, os valores de pH podem alterar, porque ela influencia exatamente na ionização das substâncias. E aí é hora de recuperar. Vamos lá, hein? Vamos verificar? Alguma dúvida? Nessa questão de número 1, nós temos o seguinte, ó. Os ácidos, segundo a teoria de dissociação, de ionização, né? Que na realidade, ionização, conforme nós vimos, de Arrhenius, são compostos moleculares que, a ser dissolvido em água, geram H+. E como é chamado o processo de formação de íons? Então, aí, gente, olha só. O composto é molecular e ele vai formar íons, né? E aí, como é chamado o processo de formação de íons, que ocorre quando o ácido é dissolvido na água? É dissociação iônica? É uma ionização? É uma eletrólise? É uma hidratação? Ou é simplesmente eletrolítico? E aí nós vimos que, pelo fato de ser um ácido, ele não tem, na realização, uma dissociação iônica, mas ele tem uma ionização. Os íons estão formados porque ligações se romperam nas moléculas de um ácido. E aí, na aula 35, nós vimos sobre bases, né? Aí vimos conceituação de base,
algumas bases utilizadas no cotidiano, né, no dia a dia, força de base e uma base diferente, no caso, a amônia. E também como se dá nome às bases, que chamamos de nomenclatura das bases. Só para relembrar, bases, segundo Arrhenius, são compostos capazes de dissociar em água, liberando o íon hidroxila, né? Toda vida que falar NaOH, por exemplo. Então, na água, vai formar Na+, e OH-. Enquanto os ácidos liberavam H+, na base, libera-se OH-. E assim sendo, as bases são geralmente substâncias iônicas. Portanto, essas sim, elas, no processo de liberação de íons, ocorrem por se tratar de uma dissociação iônica. Ionização, ácidos. Dissociação iônica, base, ou simplesmente dissociação. Por quê? Porque já existem o composto iônico, eles apenas fazem uma separação, ou seja, uma dissociação. E os exemplos no caso, KOH, é o hidróxido de potássio, né? Que na água forma K+ e OH-. Assim sendo, outro exemplo, amônia, quando reage com a água, nós teremos o quê? O composto Na, olha aí, nós temos o composto NH4, aqui ó, NH4OH, que na presença da água, olha aí, ó. Então ele vai ter o NH4, que é o íon, mais a hidroxila liberada. Isso aqui nada mais é do que uma dissociação. E aí, a partir da amônia com água forma a base. E essa base se dissocia em NH4 e OH-. Para isso, então, olha aí, a hidroxila foi o íon liberado. Sempre que liberar hidroxila, quando a substância é colocada na água, então nós temos uma base. E não confundir amônia, que é uma molécula, com o íon amônio. Sempre que você tiver o NH4 positivo, lembre-se, você está diante do íon amônio e não da amônia. Quando a gente fala hidróxido de amônio, não é hidróxido de amônia, né? Quer dizer que é assim, o amoníaco. Podemos representar o produto da reação acima por meio da fórmula NH4OH. E não devemos chamar hidróxido de amônia. Não, amônia é NH3. Nós devemos chamar assim hidróxido de amônio e assim sucessivamente. E assim sendo, olha só, tá vendo? Ó? Esse composto só existe quando a amônia é adicionada à água. Aí os íons, ok? Se for os íons NH4 com OH e vai liberando a hidroxila. Para a nomenclatura das bases, utilizamos sempre a palavra hidróxido, em homenagem à hidroxila, a preposição de e o nome do cátion, quer dizer, do íon positivo, que está à esquerda da hidroxila. NaOH, hidróxido de sódio. Para diferenciar cátions do mesmo elemento químico, mas com diferentes cargas, o nome oficial recomenda informar entre parênteses a carga do cátion, né? Então, vamos dizer, se você tivesse FeOH3, hidróxido de ferro 3, FeOH2, hidróxido de ferro 2. Nesse caso aqui dos exemplos, esses íons, os íons cátions, apresentam apenas uma carga. Então, NaOH, hidróxido de sódio. AlOH3, hidróxido de alumínio. AgOH, hidróxido de prata. E, já que revisamos sobre as bases nessa aula, convidamos você para... É hora de recuperar. Na questão de número 2, diz o seguinte. Assinale a alternativa que anuncia as nomenclaturas corretas das seguintes bases. NaOH,
Mg é o H2, Ca é o H2 e Al é o H3. São 4 bases, Samos. Então, vamos lá. Letra A, monohidróxido de sódio, dihidróxido de magnésio, dihidróxido de cálcio, trihidróxido de alumínio? Não precisa. Isso aí quando as bases são, ok? Então, vamos ver lá então. Hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio. C, hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, 2, hidróxido de cálcio, 2, hidróxido de alumínio, 3. Bom, e D, hidróxido sódico, hidróxido magnésico, não. Então, olha só, nós temos apenas que a letra B como resposta. Não precisa colocar, porque essas bases, elas não, os íons cátions, eles não formam mais de outra base, só formam uma base somente, só tem o NOx, né? Então, a resposta certa é hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio e hidróxido de alumínio. Partindo agora para a aula de número 39.1, nós vimos sobre massa atômica e vimos sobre massa molar. E aí, o que significa mesmo massa atômica? Massa atômica de um elemento químico é a massa média ponderada de seus átomos encontrados na natureza. E como referência, nós temos o carbono 12 como padrão, né? Do isótopo 12 do elemento carbono, que foi escolhido como padrão para a medida da massa atômica. E aí, quando dividiu-se o carbono 12 em 12 partes, cada parte obtida é 1/12 da massa de um átomo de carbono 12, né? O átomo de carbono 12, porque nós temos o número atômico do carbono é um só, 6 prótons. Mas aí, 6 prótons com 6 nêutrons, massa atômica 12, 6 prótons com 7, 13, e 6 prótons com 8, 14. Quer dizer, nós temos o carbono 12, 13 e 14, mas foi o 12 que foi escolhido como padrão referência para definir a massa atômica dos outros elementos químicos. E assim sendo, massa molecular. A massa molecular é a soma das massas atômicas que constitui a molécula de uma substância. Olha aí. Então, a somatória de todos os átomos que têm um determinado composto, chamamos isso de massa molecular. E a massa molecular da substância deve ser expressa em, olha aí, de uma molécula só, hein? Quando tiver uma molécula só, o minúsculo que indica a massa de uma molécula da substância. Massa atômica, permitindo aqui, ó, nós já estamos ainda, as massas atômicas do elemento químico, devido à existência de isótopos, a massa do elemento químico deve ser expressa pela média ponderada das massas atômicas. E aí, a massa atômica, considerando vários isótopos, A1 vezes o percentual que existe na natureza, mais A2 vezes o percentual, mais enfim, dividido por 100, onde A representa a massa atômica de cada isótopo e o percentual na sua abundância. Então, quando você faz a média ponderada, você está definindo a massa atômica daquele elemento químico. E é hora de recuperar. Vamos lá, mais uma questãozinha. Aqui a questão 3 diz o seguinte: considere as seguintes afirmações. 1. A massa molecular é a massa da molécula expressa em U. Ótimo. 2. A massa molecular é numericamente igual à soma das massas atômicas de todos os átomos da molécula. 3. A massa molecular indica quantas vezes a molécula pesa mais do que 1/12 do carbono 12. E aí, quais delas são verdadeiras? Certo? E aí, com certeza, todas são verdadeiras. Tanto a afirmativa 1, como a afirmativa 2, como a afirmativa 3. E aqui na aula do número 40, lembrando de que quantidade de matéria, né, quando a gente fala em termos de mol, e também constante de Avogadro. E aí sim, o que nós vimos mesmo? É que quantidade de matéria, assim como os ovos, são contados por dúzias, né? Átomos são contados por mol. E assim sendo, permite determinar a quantidade de espécies químicas, seja átomos, íons,
moléculas e elétrons. E a grandeza é quantidade de matéria. E qual a unidade? A unidade é mol. E qual é o símbolo? Também é mol. Por quê? Porque mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 kg, ou seja, 12 gramas do isótopo 12 do carbono. E com essa definição, garante-se que a quantidade de um mol de átomo de qualquer elemento químico corresponde ao valor de sua massa atômica, expressa em grama. No caso de substâncias, a massa de um mol corresponde ao valor de sua massa molecular. Ok? E na sequência, sobre constante de Avogadro, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que para estimar a dimensão do átomo e compreender a sua contribuição para a estrutura da matéria, é importante determinar a quantas entidades, átomos, moléculas, íons ou outras espécies que correspondem ao mol. E Avogadro, através da sua constante, ele estabeleceu um valor, determinou experimentalmente que o mais preciso, o mais exato valor é 6,02214179 vezes 10 a 23 entidades por cada mol daquele tipo de matéria que existir. E aí, considerando agora uma aproximação desse valor numérico, pode-se utilizar que um mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 entidades, ou seja, átomos, moléculas e etc. Tá bom? Isso aí por uma aproximação. E sendo assim ainda, hora de recuperar. Vamos verificar? Alguma dúvida? No enunciado, diz o seguinte: um recipiente com 180 gramas de água. Quantas moléculas existem? Olha aí, letra A, B, C, D ou E. Gente, é bom lembrado que a água, quando a gente utiliza a massa molar da água, nós pegamos 1 vezes 2 mais 16 vezes 1. Isso para o hidrogênio, Isso para o hidrogênio e 16 para o oxigênio. Portanto, a massa molar é quanto? 18 gramas por cada mol. E acontece que você sabe que o mol, quantas moléculas tem? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Moléculas, não é isso? Tá bom. Acontece que um mol de água tem 18 gramas. 180 gramas corresponde a quantos mols? 180 gramas corresponde a 10 mols de água. E aí, qual realmente seria a resposta correta, Só relembrando que um mol de água são 18 gramas, 18 gramas. E em 18 gramas por mol nós temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Acontece que aqui o enunciado está falando 180 gramas. Então, qual seria a mesma resposta correta? 6 vezes 10 elevado a 24, não é isso? Porque não é 18 gramas por mol. Não é 18 gramas por mol, tá bom? E assim sendo, olha lá, 18 gramas de água, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. 180 gramas, X. Então, esse X vai corresponder a 60,2 vezes 10 a 23 moléculas de água, ou simplesmente 6,02 vezes 10 a 24, conforme estabelece a alternativa B. Ok? E aí, meu caro aluno, beleza? Esperamos ter contribuído com o seu aprendizado. Desejamos a vocês uma boa prova de recuperação e, com certeza, esperamos vê-lo no segundo ano do ensino médio. Tudo bem? Boa sorte para você e um grande abraço.